Desde o anúncio da renúncia de Bento XVI no mês passado, católicos de todo o mundo aguardam a escolha do novo Papa. Hoje vai ser realizada em Roma a primeira reunião do Colégio de Cardeais, que vão dar início ao processo. Para dar mais detalhes sobre o assunto, nosso convidado ao vivo aqui no estúdio é o padre Luiz Molento, que é presidente do Tribunal Eclesiástico de Cuiabá. Bom dia, padre. Bom dia. Na verdade, hoje não começa o conclave, começa o período de pré-conclave. Qual que é a diferença? Justamente, o conclave começa quando todos os cardeais estão reunidos, existe um prazo para a reunião deles, a partir do momento em que se dá conta que está faltando o chefe supremo, que é o Papa. Um dos cardeais, chamado Carmelengo, que tem essa função, ele anuncia a ausência e tem-se de 15 a 20 dias para o início do conclave. A gente tem, inclusive, algumas imagens do último dia de Bento XVI como Papa, como chefe maior da Igreja Católica. Eu gostaria só de entender melhor. Quem é que pode ser candidato a Papa? Todos os batizados da Igreja Católica. Inclusive o senhor? Inclusive eu, se a senhora for batizada da Igreja Católica, de repente, com mulher não. Mas se fosse um homem, poderia ser também, não é? Desde que preencha determinados requisitos. E quais são esses requisitos? Primeiro, ele precisa ser bispo. O senhor já estaria fora, eu também. Mas pode ser ordenado, né? Eu, no meu caso, poderia ser ordenado bispo. E se não for um padre, pode ser um leigo, precisaria ser ordenado presbítero e depois se ordenaria bispo. Porque o Papa, ele é primeiramente bispo de Roma. Então a necessidade de ele ser bispo para poder ser o chefe da igreja. O bispo de Roma é o chefe da Igreja Universal. Então ele está ligado ao episcopado. Fala-se muito na possibilidade de termos um Papa latino e talvez até um Papa brasileiro. O senhor pessoalmente acredita nessa possibilidade? Eu acho um desafio fazer qualquer prognóstico nos tempos modernos de hoje. Mais do que nunca, a pluralidade que marca os nossos dias é muito grande. Aquilo que talvez para nós seria ideal, não sei se é ideal para o povo da Ásia, para o povo da Oceania. Para nós, o que seria o ideal? Para nós seria o ideal um Papa que fosse da nossa região, porque nos entenderia profundamente, né? Então, sempre acredito eu que se fosse um Papa que viesse dentre os cardeais brasileiros, haveria mais fácil a possibilidade de um diálogo. Mas isso não exclui que outros possam ser eleitos, porque tanta gente boa e capaz de diálogo existe em qualquer parte do mundo, né? Falando nessa pluralidade, qual que é o perfil esperado para esse novo Papa que vai substituir Bento XVI, do ponto de vista da Igreja Católica? Os vaticanistas, eles colocam assim um Papa que seja de muito diálogo. Bento XVI foi um homem que deu orientações claras, ele insistiu muito naquilo que a Igreja nunca pode renunciar, não é? E fez muito bem isso. E o próximo Papa me parece que vai continuar esse trabalho de Bento XVI de firmar ainda mais aquilo que são referenciais que nós não podemos negar, senão perderemos a nossa identidade. Porém, com um detalhe a mais, me parece que diante desse pluralismo, como eu falei, a necessidade de um Papa que seja muito aberto ao diálogo. Esse diálogo, por exemplo, espera-se que seja um Papa capaz de dialogar sobre questões espirituais, as necessidades espirituais do católico e também dar respostas a temas muito polêmicos na Igreja Católica, como os escândalos envolvendo pedofilia? Sem dúvida, não é? Porque a Igreja ela não se reduz só a um grupo daqueles que são batizados católicos. A Igreja, hoje, tem uma abrangência muito maior, porque é um Estado. O fato de ser um Estado já diz que tem relação com tantos outros Estados que não são confessionais. E, portanto, aquele que deve dirigir, governar, deve estar preparado para dialogar, não só sobre temas de espiritualidade, especificamente da Igreja, mas também preparado para dialogar com os temas laicos do mundo moderno, não é? Antes da Páscoa, teremos um novo Papa? É uma pergunta boa essa daí, né? Nós sabemos que as eleições elas não têm um prazo para terminar, né? Tem um prazo para começar.
A votação lá dentro, padre, ela é secreta? Os cardeais sabem quem cada um votou? Como é que funciona isso? É secreta, não é? E tão secreta que nós não temos ideia do que vai acontecer lá nesses dias. O Código de Direito Canônico, que regula a vida da Igreja, ele determina, por meio de um motu próprio, do próprio Bento XVI, 2009, determina que os cardeais que deixem passar qualquer informação de dentro para fora, qualquer ingerência de alguém de fora para dentro, qualquer tentativa de internamente haver uma movimentação no sentido de formarem grupos de tendência, essas figuras poderão ser excomungadas com uma comunhão que nós chamamos lata sententia. Banidos da igreja. Comunhão imediata. Então foi-se acrescentado em 2009, além das 9 excomunhões lata sententia que já existem no nosso código, ainda mais 3 excomunhões referentes às ingerências dentro do conclave de pessoas de fora, tentando algo, e daqueles que estão dentro numa espécie de reunião em sindicato para defender determinadas ideias, posições, né? E assim a gente vai continuar acompanhando o noticiário internacional com essa expectativa para a escolha do novo Papa. Padre Luiz Molento, muito obrigada por sua participação ao vivo aqui com a gente. Bom dia. Bom dia.